Olá, hoje é o último dia do ano de 2015. Vamos, nesta noite, à meia-noite, mudar o calendário e vamos considerar um novo ano. Vamos estar vivendo um novo ano, um novo ciclo de 365 dias, né? Repartidos em 12 meses, em 52 semanas, né? Tantas oportunidades para nós nos enriquecermos espiritualmente, crescermos como seres humanos, melhorarmos a nós próprios, ao nosso entorno, aqueles que nos cercam e, evidentemente, nosso país e, consequentemente, o mundo em que vivemos. Muito bem, hoje a carta que saiu na minha leitura matinal para o Snapchat foi a carta do 6 de ouros, que é, na tradição do baralho do Waite, esta carta, aonde eu peço que vocês prestem atenção à figura. É uma pessoa bem vestida, né, naturalmente, em pé, segurando numa mão uma balança, na outra mão ele está distribuindo umas moedas para uma das pessoas que está ajoelhada próxima a ele. A outra fica esperando, ele está beneficiando primeiro uma pessoa. A carta é 6 de ouros, também chamado 6 de pentáculos, por causa dessa forma, ou 6 de moedas. E o que essa carta fala? Essa carta fala em reciprocidade. Ela fala em dar e receber. Ela fala na movimentação das nossas boas ações, do nosso dinheiro, das nossas posses. Ela fala nesse fluxo de energia que o elemento terra possui. O elemento terra é representado pelas moedas, ou se quiserem chamar ouros, ou pedras, ou pentáculos, não importa, né? E esse fluxo é que faz com que aumente e fortifique cada vez mais. Por incrível que pareça, às vezes a gente não sabe receber alguma coisa. Nós ficamos inibidos, nós ficamos constrangidos, nós ficamos, ainda que nós precisemos e ainda que sejamos merecedores, mas nós ficamos nos sentindo mal, às vezes diminuídos, e isso é uma mera e pobre questão de orgulho. Saber receber também é favorecer o ciclo. Ninguém lhe oferece nada de bom sem cobrar nada em troca, se você não for realmente merecedor, né? As pessoas oferecem o que elas têm de melhor para a gente. Eu vou aproveitar essa postagem, por ser a última do ano, e mostrar algumas imagens da mesma carta feita ou em baralhos por artistas diferentes, né? É muito legal a gente... Olha, tem 3 em cima e 3 embaixo, o reflexo deles, né? A gente dá e recebe, dá e recebe. É um ciclo. E isso é muito bacana. E o que implica dar? Dar é ser generoso, é ser bondoso, é proporcionar amparo e proteção para quem precisa. E esse dar não é só dinheiro que a gente está falando aqui. A gente está falando de um conselho. A gente está falando de um ombro amigo quando a pessoa precisa. De uma palavra de estímulo, né? A gente está falando de um elogio na hora certa e merecido. Sem dúvida alguma. Todo mundo precisa disso. E tem que saber receber isso, tem que saber aceitar isso, tem que entender e saber separar quando essa doação, esse ato de generosidade é puro, é realmente generosidade, ou quando não é um exercício do poder. Já ouviram aquela expressão da pessoa que não ama, mas vive numa gaiola dourada?
Então a pessoa fica se vendendo, né? Uma fica comprando o amor e a outra fica vendendo a companhia, o amor, a atenção, em troca de benefícios, em troca de um bom salário, em troca de um trabalho mais fácil, em troca de presentes mesmo, de dinheiro, de joias, de oportunidades, né? O Seis de Ouros comenta isso com a gente. Mas o que eu acho mais bacana no Seis de Ouros é o fato dele comentar uma coisa que eu acho super importante nas cartas do tarô, que é cooperação. Vamos tirar essas pessoas ajoelhadas do chão dessa carta e vamos colocá-las no mesmo plano, no mesmo nível. É muito mais fácil, gente, a gente construir as coisas juntas. Um tem a ideia, o outro tem o dinheiro para o investimento. Isso chama-se patrocínio, isso chama-se mecenato, né? Mas existe e é verdadeiro, né? Sem patrocínio, o artista não consegue mostrar o seu trabalho, né? Sem patrocínio, um livro muitas vezes não sai dentro da editora. Precisa ter um patrocínio, precisa ter um investimento, né? Sem patrocínio, a gente muitas vezes não consegue fazer nenhum curso que nos ajude a melhorar, a progredir na vida, não só no sentido emocional, não só no sentido espiritual, não só um crescimento no sentido de conhecimentos, mas isso tudo empregado em função à nossa manutenção e sobrevivência, empregado no trabalho, né? Então nós precisamos que a empresa invista na gente, que o patrão invista na gente, para que a gente possa muitas vezes dar um passo a mais, subir um degrau a mais na nossa escala. Então essa carta em que a gente vê uma série de pessoas construindo juntas um castelo de areia, né? Nós estamos falando exatamente disso. Nós estamos falando de cada um contribuir com o que tem, com o que pode. Isso chama-se também disponibilidade. Disponibilidade é quando a gente pede para a pessoa nos ajudar, para a pessoa chegar com a gente. E lá, será que você pode ficar, não sei eu, me dar uma força aqui na cozinha enquanto eu estou fazendo um negócio, um doce, uma comida, alguma coisa que é importante? Será que você pode ficar com os meus filhos por umas horas enquanto eu vou fazer uma entrevista de emprego? Isso é encontrar no outro não só a receptividade e a tolerância, porque tolerar também é uma forma de dar e receber, né? Quando a gente tolera, quando a gente aceita, quando a gente ouve, a gente está dando, emprestando, né, a nossa atenção, o nosso ouvido, o nosso coração, o nosso amor, para que a outra pessoa possa se explicar, possa dizer, né, possa tirar suas dúvidas. Então, gente, Seis de Ouros é a carta que nos fala exatamente disso. Da importância de sermos caridosos, da importância de termos empatia. Sabe, empatia é uma coisa diferente de simpatia. Simpatia é gostar por gostar, não saber direito como é que a gente gosta. A empatia é a gente se colocar na posição do outro, né? É a gente conseguir se imaginar realmente na posição do outro, como que o outro está sentindo e como é que o outro está vivendo isso daí, né? Então isso é muito, muito importante. Ser voluntário. O mundo precisa de pessoas voluntárias. Nem tudo pode ser feito exclusivamente em troca de alguma coisa. Doação é ser voluntário, é você chegar lá e ajudar, sem esperar nenhum tipo de retorno, absolutamente nenhum tipo de retorno. Seis de Ouros, ele tem a balança na mão por quê? Porque ele tem que ser justo no que ele está fazendo. Ele tem que ser justo. Quem é merecedor, recebe. Quem é merecedor, recebe a sua atenção, a sua ajuda. Você não sai doando dinheiro para todas as obras
ditas de caridade que existem na sua cidade ou no seu país, você faz uma seleção. Você tem algumas simpatias por umas obras mais do que outras. Então, para não ficar pulverizando o seu dinheiro, você escolhe uma que você vai ajudar intensamente, né? Então, isso é muito importante. É muito importante isso, por exemplo, quando o patrão escolhe uma pessoa para subir de cargo, subir de nível. É um reconhecimento que ele está dando. É um reconhecimento. Você fazer um degrau a mais na escala do trabalho, na escala profissional, é um assunto do naipe de terra. É um assunto das cartas que falam de ouros, de pedras, de pentáculos. Né? Nós estamos falando da vida concreta, da nossa sobrevivência e da nossa subsistência no planeta. Né? Você vai subir de degrau, de nível, você vai ganhar mais, vai passar a ganhar mais, vai ocupar um cargo de confiança, enfim, tudo isso vai refletir. E isso é uma questão de justiça. Entre diversos funcionários, ele selecionou você. Entre diversos funcionários, ele solucionou a Maria, porque a Maria demonstrou, enfim, qualidades, demonstrou atenção, demonstrou um trabalho muito competente. Isso é muito bacana. Agora, existe, como em todas as cartas do tarô, um aspecto negativo, que pode ser mostrado quando essa carta sai de ponta cabeça, assim, sai invertida, né? Ou quando ela está mal aspectada no jogo. Mal aspectada é quando a carta está cercada de cartas consideradas ruins, de cartas que o tarólogo entende como cartas muito negativas nas suas leituras individuais e nas suas combinações. E daí o que isso daqui significa? Isso que significava bondade, filantropia, caridade, tolerância, dádivas, presentes, um momento afortunado, amparo, né? Dar a mão, amparar o outro. Né? O que vira quando está invertido? Vira o contrário. Vira a ganância. Né? A ganância, eu quero tudo para mim, nada para os outros. Adeus balança, nada de justiça aqui. Aqui o negócio é na ganância, né? Vira mesquinhez, não vou dar. Se eu der muito, se eu proporcionar muito, ele vai se acostumar, né? Se a gente começa a ajudar as pessoas depois acham que a gente é mole e começam a pedir cada vez mais. Isso é mesquinhez, gente. Isso é intolerância. Isso é não ter empatia, não conseguir se colocar no lugar do outro. Também pode significar doar demais. Quando você perde o controle da doação, do valor das coisas. E isso chama-se prodigalidade. Ser pródigo é gastar, usar mais do que tem. Usar tudo, acabar com tudo. Lembra da parábola do filho pródigo? Que volta paupérrimo para a casa do pai? É exatamente isso, é a pessoa que gasta tudo. Também significa ambição. Eu não quero que ninguém seja melhor do que eu. Eu não vou dar, eu não vou ajudar porque a outra pessoa vai passar por cima de mim. Então ambição é tudo meu, tudo meu. Significa domínio. Enquanto essa pessoa estiver na minha mão, eu estou dominando e ela está ali para me favorecer. Ela vai ficar ali na posição dela, ela não vai crescer, mas eu domino a situação. Quem cresce sou eu, não é essa pessoa. Que também pode ser chamado de egoísmo isso. Ou então uma coisa que eu acho horrível, eu pessoalmente acho horrível, piedade. Piedade eu acho que é um dos sentimentos mais negativos que a gente pode nutrir por outra pessoa. Eu, Alexandre, pelo menos, desde que eu me entendo por gente, desde que eu refleti a respeito desse assunto, todas as vezes que eu sinto
esse tipo de sentimento em relação a algo ou alguém, eu trabalho isso contra. Eu vou ver exatamente o que eu posso fazer de imediato para tirar aquela pessoa daquela situação. De imediato, para que não cresça isso em mim. Esse é um sentimento que a gente não deve nutrir pelo outro. Porque se vocês acreditarem, isso ninguém é obrigado a acreditar, na força do pensamento, na força das palavras, e não precisa ser na força no sentido esotérico, pode ser aquilo que a pessoa sente e ouve de você, como que você é visto e como você é tratado. Se as pessoas olharem para mim com um ar de piedade, ah, coitadinho, olha, tá com o rosto deformado, teve um AVC, tá com um olho menor, tá ficando cego, eu vou ficar mal. A sua piedade não vai ajudar em nada na minha pessoa, a não ser um reconhecimento amplificado dos meus próprios defeitos, das minhas não qualidades, né? Daquilo que as outras pessoas me acham incapaz ou não merecedor. Então, é aí que entra o momento da doação, é aí que entra o momento da colaboração, da reciprocidade. Se eu posso te ajudar de alguma maneira eu vou te ajudar. Mesmo sem em nenhum momento esperar nada em troca. Vocês vão dizer, não, Alexandre, isso é muito difícil, isso é uma tese, porque as pessoas, quando fazem alguma coisa, elas estão contando com pelo menos um reconhecimento do outro. Gente, se a pessoa está fazendo, esperando isso, na verdade ela está comprando aplauso, né? Ela está pagando por aplauso. Se ela precisa de aplauso, fica mais barato ela pagar para uma pessoa ficar aplaudindo ou comprar uma maquininha que aplauda ela todos os dias, né? Você não precisa ter disso. Pode ter certeza que se você estiver fazendo da maneira certa, o reconhecimento do outro será exatamente o que ele pode te dar em troca. É sair da situação. Aliás, quando essa carta aparece num jogo de tarô, ela significa duas coisas. E aí é preciso estar muito clara qual era a questão, né? A questão do jogo precisa ficar muito identificado com qual das pessoas. A pergunta do jogo, todo jogo tem uma pergunta. Eu vou ser feliz, eu vou casar, eu vou ganhar dinheiro, coisa e tal. Se a pergunta é, vou ganhar dinheiro? Essa carta está evidentemente dizendo que sim, que você vai ganhar dinheiro. A carta está mostrando uma pessoa dando dinheiro. Certo? Se essa carta disser assim, eu preciso encontrar uma pessoa para colocar no lugar do vice-presidente da empresa, coisa e tal, entre os meus funcionários, ela vai dizer que sim, que você está no caminho certo. Você está fazendo uma escolha, começou a fazer uma escolha usando da justiça. Usando da sua justiça, da sua ética, da sua moral, né? Fazendo isso. Então essa carta é uma carta super positiva. Aliás, é uma carta que alguns tarólogos chamam de carta Robin Hood. Lembra o Robin Hood, que era aquele cara que assaltava os outros para dar para os pobres? Ele pegava o dinheiro, não era para ele, era para distribuir para os pobres. Então, essa carta é mais ou menos isso. Ela faz com que o dinheiro que exista, a energia material, né? Precisa ser dinheiro. A energia material que existe, pode ser representada por essa carta, esteja em trânsito para a sua pessoa. Para a sua pessoa. Hoje, eu comecei dizendo que hoje, nesse momento que eu estou falando, é o dia 31 de dezembro. É comum em algumas casas, em algumas famílias, na passagem do ano, comerem lentilha. Porque lentilha, né? Diversos são os símbolos da lentilha, mas lentilha significa muito, ou seja, ela é muitos grãozinhos para você comer, não é uma coisa que você come um só.
né? Tipo assim, vou comer, não sei eu, um abacaxi. Ninguém come, não sei se alguém come um abacaxi inteiro, né? Mas não, a lentilha não, a lentilha você não come uma lentilha, ela tem o tamanho de um comprimido pequeno, né? Você come muito. E como ela é semente, e isso era uma das coisas mais importantes na antiguidade, né? A agricultura era a base da vida, então a lentilha tem esse símbolo de quantidade, de abundância. A mesma coisa, eu sei que vocês estão pensando nisso, é a romã, né? A fruta romã. Nessa noite é muito comum as pessoas partirem uma romã e comerem 12, tem gente que come 7, enfim, quanto quiser, 12 dos seus grãozinhos, porque a romã, ela é uma fruta, ela lembra a partida mais ou menos como se fosse um ovário cheio de óvulos, né? Ou que isso simboliza muitos nascimentos, muita prosperidade, muita vida aí para frente, né? São algumas tradições, são alguns costumes, nem todo mundo tem os mesmos, né? Mas é exatamente isso. Essa carta, quando aparece, é mais ou menos como isso que eu estou contando para vocês. Ele é um símbolo da prosperidade que chega através de terceiros. Através de terceiros. Isso significa que você pode ficar esperando que vai bater na porta o caminhão de algum apresentador de televisão e lhe entregar uma casa própria e montada? Evidentemente que não. Você só vai receber se você fez por merecer. Você só vai receber ajuda se você tem os contatos certos, se você trabalhou para que as pessoas entendam que você é uma pessoa merecedora dessa ajuda. Cada um tem um critério, certo? Mas você está nessa parada. Tá bom? Todos nós estamos, né? Saiu hoje essa carta. Então, gente, lembre-se, colaboração, troca, disponibilidade, consideração pelo outro. Essa palavra que estava me faltando. Consideração pelo outro. Considerar o outro como um ser humano digno, valoroso e que merece oportunidades. Muito obrigado a todos vocês que estiverem assistindo no dia de hoje, evidentemente, que é um 31 de dezembro, repetindo, né? Um felicíssimo ano novo, com muita paz, com muita saúde, com muita harmonia, com muito amor, com muita disponibilidade e sabendo receber todas as graças, os presentes que o universo disponibiliza generosa e continuamente para a gente.